ponto, de volta com o Balanço Geral amanhã dessa sexta-feira. E agora, dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José de Ribamar, hoje o nosso convidado é o candidato do Partido Novo, Guilherme Mulato. A entrevista terá 30 minutos de duração, que começa a contar a partir de agora. Seja muito bem-vindo, candidato. Bom dia, Sâmia. Bom dia, Naas. Bom dia, São José de Ribamar. Em especial os bairros esquecidos e abandonados pela classe política, pelo prefeito e pelo presidente da Câmara, que representa os vereadores de Ribamar. Quero dizer para vocês que pela primeira vez na história, São José de Ribamar tem a possibilidade de eleger um prefeito que viveu tudo que os mais pobres de São José de Ribamar, as pessoas que moram nos bairros mais distantes, completamente abandonados pelo poder público, vivem. Eu vivi exatamente o que vocês vivem. Estou pronto e preparado para dizer: São José de Ribamar vai ter um prefeito novo, com ideias inovadoras e principalmente com o sentimento de quem viveu na pele aquilo que vocês vivem. Muito bem, vamos começar, candidato. Olha, são 6 temas, nós vamos sortear 5 para conversar hoje, tá certo? Okay. Saúde. Pois certo. Candidato, o senhor conhece a realidade dos postos de saúde hoje, né? Quais são os seus projetos para ampliar o atendimento às comunidades mais distantes do centro da cidade de São José de Ribamar? Muito bem. Eu conheço muito bem os problemas da saúde e vou falar aqui com nossos eleitores, com os ribamarenses, porque conhecem também. O que nós precisamos, primeiramente, é acabar com essa história de que para conseguir consulta, conseguir cirurgia ou conseguir exame, tem que falar com algum político, tem que dar um jeitinho. Isso precisa ser coisa do passado. Nós não podemos usar a saúde para fazer política. Pelo contrário, nós precisamos cuidar do ribamarense e cuidar da saúde do ribamarense. Para isso, o Guilherme Mulato, já no seu primeiro mês, vai implantar aplicativo próprio da Prefeitura para realizar agendamento de consulta, agendamento de exames e agendamento de cirurgias. Isso é muito importante, porque hoje você bate no posto de saúde, bate no hospital e toda vez é a mesma coisa. Precisa dar um jeitinho com o vereador ou com um amigo do prefeito. Nós não podemos brincar com a saúde dos ribamarenses. Certo. Quais programas ou projetos estão em seu plano de governo para contemplar atendimento a pessoas autistas que estão entrando ou que já estão na fase adulta? Porque normalmente as pessoas se preocupam mais com as crianças autistas, né? Mas tem aquelas já acima de 12 anos que já não tem tanto acompanhamento. Como seria o seu plano de governo na saúde para essas pessoas? Muito bem, gostei muito do tema, porque os meus 2 adversários, eles não se preocupam com esse tema. Lá no meu plano de governo, vocês podem consultar no Divulga Cândido, está lá. Na área da saúde, especificamente para quem está saindo da fase juvenil e entrando na fase adulta, nós vamos criar um centro de especialidade para os jovens e adultos com autismo. É preciso que haja todo tipo de especialistas para cuidar desses jovens adultos, esses jovens com autismo. Importante dizer, da onde vem a ideia do Guilherme Mulato de se preocupar então com as crianças, com os jovens e com os adultos autistas, com autismo. Bom, na minha casa eu tenho 2 sobrinhos que foram diagnosticados lá atrás com autismo. E nós tínhamos 2 opções: depender do poder público, que é inerte, ou atuar como família. Nós atuamos como família, capacitamos, nos preocupamos, demos para eles o melhor que há, e hoje os 2 são ex-alunos da UFMA. Ou seja, o que o autismo tem? Só a necessidade de tratar com um especialista. É isso que nós precisamos. Cuidar das pessoas com autismo, que já na fase juvenil nós conseguimos identificar hoje que a cada 36 crianças, uma vai ser diagnosticada com autismo. Então é um assunto, é um tema que, se os nossos adversários não tratarem com respeito, eles estão fadados à derrota. Certo, vamos para o próximo tema. Infraestrutura. Candidato, como o senhor pretende trabalhar para integrar as diversas manifestações culturais da cidade de São José de Ribamar com as políticas públicas? Infraestrutura. A infraestrutura? Foi certo. No caso,
A gente sabe que a falta de saneamento básico reflete uma série de problemas, inclusive doenças. Então, doenças. Quais são os seus projetos para auxiliar e promover o acesso ao saneamento básico adequado na cidade? Perfeito. Quero me direcionar então aqui para os ribamarenses que sofrem com a falta de infraestrutura em nossa cidade. Hoje, para o saneamento básico, nós temos uma concessionária que é a BRK, que nenhum político na nossa cidade, nenhum mesmo, trata desse assunto, é um assunto velado. A BRK é a empresa que foi contratada, a antiga Odebrecht, foi contratada e é a responsável pela entrega de água e esgoto. Então, ela é a responsável. Toda vez que ela falha, o prefeito deve fiscalizar e penalizar. A Câmara de Vereadores deve fiscalizar e penalizar. E eu tenho da Câmara de Vereadores, representada pelo meu adversário, e do próprio prefeito, representado por outro adversário meu, que deixe de ficar de braços cruzados. Nós vamos, primeiramente, criar uma comissão de advogados para tratar ponto a ponto quais são as obrigações da BRK. Onde ela não cumpre com o que está estabelecido em contrato, nós vamos penalizar com multas previstas em contrato. Feito isso, quando pega no bolso da BRK, que hoje ela maltrata o ribamarense, contas de 100, 200, 300 mil reais, aonde não tem sequer água tratada, muito menos esgoto. Tive ontem no Turiúba e ouvi da maioria dos ribamarenses que eu visitei, de casa em casa. A BRK maltrata o ribamarense. Por isso, na questão do saneamento básico, que é responsabilidade dessa concessionária, que cobra muito alto do bolso do ribamarense, nós vamos ser taxativos. Se não cumprir o que está estabelecido em contrato, nós vamos tirar a BRK de São José de Ribamar. Olha, quase sempre o asfalto ou pavimentação só chega a ruas e avenidas principais, né? Ali na área do centro mesmo, na maioria dos municípios. Como o senhor pretende ajudar a população que vive em comunidades mais distantes da área central de São José de Ribamar com pavimentação e acessibilidade? Muito bem. Essa é a primeira vez na história que São José de Ribamar quebra esse Vasco e Flamengo, né? Dois candidatos que não são de Ribamar, que são de São Luís, compram casa em Panacoatira, na beira da praia, e diz que são candidatos de São José de Ribamar. Não existe isso. O Guilherme Mulato, ele vai cuidar especialmente dos bairros das periferias, porque eu fui criado numa invasão. Uma invasão chamada Cidade Alta, do lado do Nova Terra. Então, esse candidato que vos fala, número 30, candidato a prefeito de Ribamar, é o candidato dos bairros mais distantes. Nossa única preocupação hoje é em contemplar quem foi esquecido, quem está invisível para o prefeito e para a Câmara de Vereadores. Eu também sou contra essa história de pavimentar uma rua no bairro. Não pode ser dessa forma. Me parece que toda vez o prefeito ou o vereador, ele escolhe um amigo para contemplar a rua daquele amigo, a rua daquele parente com asfalto. Nós precisamos criar um plano, está no nosso programa de governo, onde levou o asfalto para o bairro, todas as ruas serão pavimentadas. Dessa forma, não vai ter essa história de sortear a rua porque é amigo de um secretário, ou porque é amigo do prefeito, ou porque votou no Guilherme Mulato. Não tem isso. O Guilherme Mulato vai trabalhar e fazer gestão para os 4 cantos de São José de Ribamar. E pode ter certeza absoluta, aquele bairro que nunca foi visto pela prefeitura será visto por nós. Vamos para o próximo tema. Economia. Pois certo. Candidato, no seu plano de governo, como que o senhor pretende atrair as indústrias, a iniciativa privada, justamente para gerar mais emprego e renda na cidade de Ribamar? Bom, nós pegamos os melhores exemplos fora do nosso estado para dizer, se deu certo lá, vai dar certo aqui. Ribamar tem, pela sua questão vocacional, o turismo religioso, o turismo das praias, das nossas belas praias, que até aqui não foram bem tratadas. Então a gente precisa dialogar com essas grandes empresas, mostrar que existe realmente segurança jurídica na nossa gestão, que nós vamos tratar as coisas com seriedade, modernizar a nossa gestão. Não vai ter essa burocracia para registrar uma empresa, para tirar um alvará. Eu tenho conversado com pessoas dos cantos mais distantes de São José de Ribamar, eles desistem de formalizar a sua empresa, porque é coisa do passado. Dá 3, 4, 5, 6, 10 viagens lá do Parque Vitória para o centro de Ribamar
para conseguir um alvará de funcionamento, a pessoa vai ficar todo o tempo na informalidade. E o que nós queremos? Formalizar todas as empresas que já estão em Ribamar e atrair novos empreendimentos. Lá na Ponta Verde, por exemplo, nós temos um grande passeio de bugre que ninguém sabe. As pessoas saem de São José de Ribamar e vão para Fortaleza para passear de bugre. Lá precisa ter um grande empreendimento hoteleiro. Nós vamos dialogar com todos os empresários do ramo de turismo e trazer economia, geração de emprego e, principalmente, mais infraestrutura para a nossa cidade. Muito bom. Já ia lhe perguntar o que o senhor pretende fazer, quais os seus planos para diminuir o desemprego e melhorar a renda da população de São José de Ribamar. Muito bem. Bom, eu sou um ex-galeteiro, não sei se vocês sabem disso, e pela educação eu me tornei jornalista, formado em Direito e formado em Gestão Pública. E o ex-galeteiro está pronto e preparado para discutir o futuro das pessoas de São José de Ribamar. O que eu pretendo fazer é o que fez comigo lá no passado. Existe um banco chamado Banco Nordeste que tem o Crédito Amigo. É um crédito bem baixinho. É um crédito bom com juros bem baixinhos. Bom, pensando nisso, que deu certo para mim como ex-galeteiro, a gente vai criar, está no nosso plano de governo, o Crédito Popular Ribamarense, muito parecido com o que está acontecendo lá em Recife. Créditos de 3 mil a 30 mil, com grupos de 10 pessoas, até 30 mil, com juros zero. Dessa forma, a garota, a mulher, a mãe de família que está me assistindo aqui e tem a vocação de ser designer de unha, por exemplo, ela vai conseguir pegar um empréstimo de 3 mil reais, sem pagar nenhum centavo de juro, com parcela, 30 parcelas de 100 reais, e vai conseguir investir no estúdio dela. Ela vai gerar a própria renda. Ela vai ter a possibilidade de começar o negócio dela. Isso vai se estender por outros segmentos. Por exemplo, tenho conversado com muitos entregadores de pizza, de lanche, de almoço, e eles usam bikes. Bom, se ele pega um crédito de 6 mil reais, ele consegue passar dessa bike para uma bike elétrica. Ou seja, ele vai estar modernizando o negócio dele. É isso que nós queremos, fomentar o empreendedorismo dentro de São José de Ribamar. Certo. Vamos para o quarto tema, turismo. Pois é. Candidato, o que seu plano de governo prevê para o investimento na região do turismo? E como é que isso pode criar as potencialidades e principalmente impactar na economia da cidade? Perfeito. Bom, nossa cidade, então, nós temos vocacionalmente as praias e o turismo religioso. Para o turismo religioso, nós precisamos, de imediato, com urgência, cuidar do santuário, que ali está numa reforma ad eterna, sem nenhum cuidado para quem vem de outro estado, de outro município, ou mesmo da grande ilha, para visitar o santuário. Nós precisamos revitalizar aquilo tudo com muita urgência. Se a obra está parada, nós vamos tomar a frente e dizer, precisa ser entregue com urgência. Segundo, a estrada de Ribamar é onde tem a tradicional romaria. E você vê que não tem infraestrutura. Buracos de esgoto, falta de calçada, muito mato, iluminação precária. Nós vamos abrir diálogo com o governo do estado, com o prefeito de Passo Lumiar, com o prefeito de São Luís e dizer, daqui para frente, a estrada de Ribamar, que recebe centenas de milhares de romeiros, ela precisa ser vista com cuidado. Nós precisamos ter um belo cartão postal. E a gente só consegue fazer isso entregando uma casa limpa, bonita, para quem vem visitar São José de Ribamar. E já nas praias, a gente precisa regulamentar aquela região do Araçagi e da Praia do Meio. Lá é muito desorganizada, a prefeitura simplesmente esquece. Então eu tenho visto pessoas reclamarem porque tem muita bagunça, tem muito lixo, nas praias tem muito barulho de carro de som. Nós precisamos, aos finais de semana, cuidar daquela região para que seja organizada e o turista que vier, volte. Certo. Quais são as suas propostas para melhorar a infraestrutura turística da cidade, incluindo transporte e acessibilidade? Bom, perfeito. Então, eu tratei aqui agora do turismo e a questão do transporte, Ribamar ele tem um grande problema. Nós temos apenas o transporte intermunicipal. Então nós vamos regulamentar esse transporte municipal.
permitindo que ribamarenses que vivam lá no Nova Terra tenham uma linha lá para Araçagi, para a Praia do Araçagi. Esse ribamarense que vive lá na Vila Operária, que ele possa pegar uma linha própria e ir para Panacoatira. Então nós precisamos criar o nosso plano de transporte público municipal. Hoje São José de Ribamar vive de forma precária o seu transporte público. Vamos para o último tema. Só lembrando, candidato, o senhor tem ainda 15 minutos que o senhor pode utilizar. Contando com as considerações Exatamente. finais. Tá bom? É o último tema, cultura. Tá certinho, candidato. Agora sim, como que o senhor pretende trabalhar para integrar essas diversas manifestações culturais da cidade de Ribamar nas políticas públicas? Desculpa, a pergunta... Como o senhor pretende trabalhar para integrar as diversas manifestações culturais da cidade de Ribamar nas políticas públicas? Certo. Bom, quero me dirigir então aqui aos ribamarenses fazedores de cultura. Nós temos muitos problemas dentro da cultura hoje. Então, o nosso secretário de Cultura, ele nunca viveu São José de Ribamar, não conhece São José de Ribamar. E o que eu tenho percebido é que começa pelo cadastro dessas agremiações. Ele é feito para amigos do prefeito, ele é feito para aquelas pessoas que são escolhidas pelo prefeito e não contempla os fazedores de cultura. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer são editais públicos democráticos, para que cada agremiação possa fazer o seu cadastro e dizer: olha, eu tenho um histórico com a cultura de Ribamar e eu quero, a partir de agora, participar e receber o incentivo. Isso é muito importante. O segundo passo, a forma como é feito os pagamentos desses incentivos a essas agremiações. As pessoas não sabem porque não conhecem Ribamar, principalmente esse secretário que está hoje na administração do atual prefeito. Quem faz cultura não consegue fazer cultura só do próprio bolso, precisa do incentivo. Hoje é feito da seguinte forma: a prefeitura paga um valor muito pequeno, diz que vai pagar e paga apenas 6 meses depois do carnaval, 6 meses depois do São João. Então, pro carnaval, nós precisamos pagar antecipadamente. Não existe uma malharia no Brasil inteiro que você, dono de bloco carnavalesco, chegue lá e diga assim: eu quero fazer 100 abadás, mas eu vou te pagar só daqui 6 meses. Isso não existe. Por isso, nós vamos moralizar a cultura de Ribamar e dizer: quem for fazedor de cultura, que vai receber incentivo da prefeitura, vai receber 50% um mês antes do carnaval. Dessa forma, ele vai conseguir se preparar muito bem para promover cultura nos bairros, promover cultura no centro de Ribamar, e durante a sua apresentação, o fiscal da Secretaria de Cultura vai sinalizar e dizer: olha, o bloco tal passou, fez tudo certinho. Aí ele recebe os outros 50%. Nós precisamos também atualizar os cachês, que são completamente ultrapassados, defasados, o que eu tenho visto da classe da cultura. Tu pega um artista de Fortaleza, tu pega um artista de outro estado que recebe 100, 200, 300 mil reais para fazer um show em Ribamar, e tu pega um artista local que recebe 2 mil, 3 mil. Isso é um tapa na cara do ribamarense, é um tapa na cara do fazedor de cultura. Tenho conversado com muitos artistas ribamarenses que têm desistido, têm largado a cultura e têm ido para outras áreas, se tornado segurança, vigia, porque não conseguem viver da cultura. Então nós precisamos atualizar esses cachês. Um cachê realmente digno. Aquele que é pago na iniciativa privada vai ser pago por nós também. Essa é uma forma da gente dizer: olha, nós viemos para fazer diferente. E resgatar coisas que foram tiradas da tradição de Ribamar. Por exemplo, o Festival do Peixe Pedra, que acontece na sede, que é a cultura gastronômica, não existe mais. Inventaram esse ano o mesmo festival feito de maneira privada, para meia dúzia de pessoas. Nós precisamos atrair turistas da grande ilha para trazer para Ribamar, para gerar economia para os restaurantes, para gerar economia para os ambulantes. É preciso conhecer todas as áreas. O Guilherme Lato, como veio de muito baixo, conhece toda essa região, conhece toda essa área. Sei exatamente do que eu estou falando. Quando a gente vai para a questão do São João, por exemplo, o que eu tenho visto lá no Nova Terra, estive lá essa semana,
a prefeitura não dá nenhum apoio. O outro candidato, muito menos. Nós precisamos trazer grandes eventos para fora do eixo sede. Tradicionalmente, os políticos de Ribamar se preocupam apenas com a sede. E nós vamos levar grandes shows, grandes atrações, grandes eventos, e principalmente no período junino, grandes arraiais para fora da sede de Ribamar. Tenho certeza absoluta, você que está me ouvindo do Nova Terra, do Turiúba, do Jardim Tropical, do Parque Araçagi, lá do Parque Vitória, sabe do que eu estou falando, podem se preparar. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, Guilherme Mulato vai preparar frentes de cultura para o Carnaval e para o São João, nessas duas regiões. Não vai ter essa história de barraqueiro ter que tirar do próprio bolso para pagar uma banda, para pagar o som, a sonorização. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos cuidar da cultura, porque quando se cuida da cultura, nós estamos cuidando também da geração de renda. Essas pessoas que fazem a cultura, elas estão gerando renda para dentro do bairro, que é mais importante. Tu não precisa se deslocar para São Luís. Ir para um evento de São Luís gera custo para quem faz cultura em Ribamar, porque tu tem o transporte, tu tem o custo para pagar pessoas para trabalhar para você fora, e nós precisamos contemplar as pessoas daqui de Ribamar. Lembrei agora aqui que lá na Matinha, nós sempre tivemos, a minha vida toda eu participei do Carnabairros, que era a única manifestação cultural carnavalesca que contemplava aquela região da vila, que é uma região muito abandonada pelo poder público em todos os sentidos. Então, durante muito tempo ela existiu, e há 3 anos ela foi excluída da programação oficial da prefeitura. Quero dizer então, para os meus amigos de infância e meus amigos de caminhada, Nova Terra, da Matinha, da Vila Sarney Filho 1, 2, da J. Lima, da Mata Grande e de toda aquela região que vai pro Carnabairros. Podem colocar na programação de vocês. Nós vamos ter uma banda grande de fora do estado e muitas bandas daqui do nosso município. Porque quando eu coloco uma banda grande, eu atraio um grande público. E o que o artista prata da casa quer? Quer tocar para muita gente. Nós fizemos isso no passado, como produtor, para um DJ lá de Ribamar, conhecido como Neto Blemes, DJ Blemes, que era um DJ que tocava para pequenas festas, e nós demos a oportunidade para ele tocar num evento grande, para abrir o evento de uma grande banda. Hoje ele está estourado e toca aí no Maranhão inteiro. Por quê? Porque os artistas de Ribamar, eles precisam estar em palcos com grande estrutura, junto com grandes artistas. Dessa forma eu vou estar valorizando os nossos artistas locais. É muito importante se dizer. Certo, você ainda tem 7 minutos, contando com as suas considerações finais. E eu vou finalizar lhe perguntando como o senhor pretende incentivar o turismo cultural na cidade. O senhor falou de algumas festas, algumas manifestações culturais que eram tradição em São José de Ribamar, mas que hoje não existe mais e que seriam importantes para atrair turistas, né? O que mais o senhor pretende fazer? Perfeito. A gente vai criar o nosso calendário oficial e público. Importante se dizer, porque não adianta divulgar um evento da prefeitura faltando uma semana, porque o turista de fora ele não vai saber. Não tem tempo para comprar uma passagem e vir para Ribamar se programar. Então, durante todo o ano, o ribamarense e o cidadão comum já sabe exatamente o que vai acontecer em Ribamar. Todas as manifestações culturais e todas as festas. Esse, para mim, é o passo mais importante, porque cada um vai se programar naquele segmento que é a sua área. Então, se for um evento voltado para o turismo de pesca, aquela pessoa que é do turismo de pesca já se programa para isso. Se for um evento voltado para o turismo esportivo, por exemplo, a gente vai ter o Festival de Verão, que vai acontecer uma junção de programação. Torneios esportivos, culinária e shows. Dessa forma eu consigo atrair o turista de uma forma geral, criando geração de renda para quem faz esse turismo e enchendo a cidade. Nós temos hoje 3 ou 4 hotéis na sede do município que são muito pequenos.
A partir do momento que o Guilherme Mulato, prefeito, começar a atrair uma massa de turista, com certeza novos empreendimentos hoteleiros vão ser instalados aqui na nossa cidade, São José de Ribamar. Então, essas são duas atrações que a gente precisa fazer urgentemente. Além de outras atrações, outras programações que precisam sair da sede. Eu vejo, por exemplo, o Araçagi e a Praia do Meio são regiões que o prefeito não trata. Tradicionalmente, nenhum prefeito. Nunca vi, por exemplo, uma virada cultural ou uma virada de Réveillon na Praia do Meio e na Praia do Araçagi, que são as duas praias mais conhecidas e mais visitadas do Maranhão inteiro. Então, a partir de 2025, nós já vamos colocar na programação a virada de ano, que acontece tradicionalmente no Olho d'Água, com o prefeito, com o prefeito de São Luís e com o governo do estado. Nós vamos atrair isso para São José de Ribamar. Não tenho a menor dúvida que a nossa praia, a Praia do Araçagi, a Praia do Meio, já tem um grande público, só que falta o dedo do poder público. Nós vamos incluir essas duas praias, que hoje só é incluída a Praia de Banho, que é conhecida a Praia da Sede. Nós vamos incluir também a Praia do Meio e a Praia do Araçagi na virada do final do ano. É um grande incentivo para atrair o público para essa região e dizer: o poder público está aqui. Além disso, nós temos a Praia de Jussatuba, a Praia do Jararaí. Estive ontem lá no Turiúba e a Praia do Jararaí não tem nenhuma infraestrutura. Não tem segurança, não tem iluminação pública e não tem pavimentação. As pessoas me relataram lá que a violência está assolando aquela região por falta do poder público. Então nós vamos até essa região, vamos incluir a urbanização até a Praia do Jararaí, anotem, e até a Praia da Ponta Verde, que é onde eu te falei que tem os passeios de bugre. Convido vocês a participarem desse passeio, é maravilhoso. Vocês vão conhecer várias praias de São José de Ribamar que ninguém na Grande Ilha conhece. É um passeio lindo, perfeito, que precisa ser visto pelo poder público, precisa ser visto pela prefeitura, e nós vamos ter os balcões nos shoppings de São Luís. Nós vamos levar para essa região da Grande Ilha as atrações de São José de Ribamar, divulgando o que há de mais belo, o que há de mais bonito em São José de Ribamar. Dessa forma, o ludovicense que está passando ali no shopping da ilha vai dizer assim: rapaz, eu não sabia que Ribamar tinha essa coisa. Tem passeio de bugre, depois eu vou lá. E vão. Então, o turismo de Ribamar vai ter a mão amiga do poder público. Candidato, o senhor ainda tem 2 minutos e meio, pode fazer as suas considerações finais. Perfeito. Bom, primeiramente eu quero agradecer vocês, agradecer o Balanço Geral por esse espaço maravilhoso. Eu faço parte do Partido Novo, é um partido que combate a corrupção, é um partido que prima pela inovação na política pública. Por esse motivo, e exclusivamente por esse motivo, nós não temos aliança com nenhum político. Pela primeira vez na história, um candidato a prefeito de São José de Ribamar representa realmente novas ideias e o novo. Tudo que deu errado em São José de Ribamar, você pode botar na conta de quem já teve, ou de quem tem mandato. Quem tem que resolver os problemas de São José de Ribamar neste exato momento é o prefeito e o presidente da Câmara, que representa os dois poderes. E eles se esconderam, eles viraram as costas para o ribamarense durante 4 anos. Neste momento, o Guilherme Mulato está percorrendo todos os bairros de São José de Ribamar. Estou andando de casa em casa, conversando com o ribamarense, ouvindo muita reclamação: Mulato, eu não aguento mais esses mesmos políticos, obrigado porque você é candidato. Tenho ouvido de muita gente que o Guilherme Mulato é esperança, porque eu não tenho ninguém atrelado comigo. É o Partido Novo. Nós temos o nosso embaixador, o Laésio Bonfim, o nosso presidente estadual, o Leonardo Arruda, e a massa, o povão, me dizendo: Guilherme, eu gosto de ti porque tu viveu exatamente o que eu vivo. Eu sei que tu sabe dos nossos problemas porque tu viveu na periferia. Esse negócio de vereador lá no Parque Araçagi chegar com kit asfalto agora para enganar, poderia ter pavimentado durante 3 anos e meio. Já conhece os políticos esse tempo todo. Por que guarda para pavimentar agora? Estão tentando enganar a nossa gente. Então o Guilherme Mulato
junto com o Partido Novo, junto com os 22 candidatos a vereadores do Partido Novo, representam a mudança. Não existe outro candidato responsável pela mudança. Você que está cansado desses políticos que abandonaram vocês, que abandonaram a nossa querida São José de Ribamar, vocês têm uma opção. Para tirar o atual prefeito, Guilherme Mulato é número 30. Eu creio no Deus do impossível e conto com vocês. Obrigada, candidato. Sucesso para o senhor, viu? Obrigado. Gente, amanhã entrevistaremos o candidato Dudu Diniz, do PSB. Contamos com a sua audiência. Eleições 2024. O voto é na Record. Agora a gente faz um rápido intervalo, mas não sai daí que voltamos em instantes.